Estamos começando mais um podcast do RJ. Hoje a gente tem a honra de receber aqui o Leonardo, Dr. Leonardo, promotor de várias, titular das várias de recuperação judicial pelo Ministério Público, professor da FGV. E se eu fosse contar aqui o currículo dele, a gente ia passar o podcast inteiro só falando sobre esse currículo dele. Eu fui aluno, inclusive, dele, junto com o Rafael, que está aqui batendo esse papo aqui hoje com o Léo. Léo, eu vou te chamar assim, tá? Isso aí não tem mais formalidade, depois de 8 anos de relação profissional, já vai virar Léo. Mas vamos lá. Léo, eu queria primeiro que você contasse aqui pra gente, de forma bem, como é que você foi parar nas varas de recuperação judicial? Como é que foi uma escolha tua? Foi acaso e está aí até hoje? Conta aí pra gente, por favor. Olá, Lucas. Olá, Rafael. Bom revê-los aqui, meus alunos, e estrelando aí no Direito Empresarial. Eu fico muito feliz aí de ter recebido esse convite e poder debater a matéria, o direito recuperacional com vocês. E é prova de que eu consegui ensinar um pouquinho, né, Lu? Então, acho que deu. Verdade. Acho que a aula foi um pouquinho. Foi suficiente, pelo menos, né, para introduzi-los aí nesse campo de direito que é bem legal. Bom, quando eu fiz concurso para o Ministério Público, eu sou promotor há 21 anos, na prova oral do Ministério Público, eu tive a sorte de tirar 10 em direito empresarial, na época era direito comercial, né? Há 22 anos, 21 anos atrás. Eu tirei 10 em direito comercial, 10 em direito civil, 10 em processo civil, ou seja, ali na banca de direito privado, que média 10. E aí, antes mesmo da posse, como promotor, eu fui convidado para dar aula num curso onde eu frequentava. E fui convidado para dar aula justamente de direito comercial. Aí a receita do bolo, né? Como é que passa, né? Como é que esse cara tá tirando 10 em tudo aí? Isso tem muito tempo. Acho que não sei se eu passaria hoje na prova. Mas aí eu tinha um material bem legal que eu desenvolvi e acabei sendo chamado para dar aula de direito comercial. Na época não era a minha preferência, acho que não é no início de ninguém, né, de nenhum estudante, mas eu comecei a dar aula de direito comercial antes de tomar posse como promotor. Então eu sou professor de direito comercial há mais tempo que promotor. Entrei no Ministério Público, claro, em promotorias únicas, depois fui para a criminal, fui promotor do júri da capital do Rio, e aí surgiu a oportunidade, olha que legal, quando entrou em vigor a Lei 11.101, porque logo que ela entrou em vigor, a Varig entrou com pedido de recuperação judicial. Sim. E aí o promotor responsável pelo processo da Varig, de uma hora para outra, se viu extremamente atarefado, e comprometido com aquele processo que era o maior, né, enfim, da América Latina, em termos de complexidade, em termos de valores. E ele, conversando comigo, nós aventamos a possibilidade de uma permuta. E aí fizemos uma permuta. Ele foi para o júri da capital e eu fui para a promotoria de massas falidas na época, né? Na época ainda se chamava assim, né? Promotoria de massas falidas da capital. E estou lá desde então. Eu entrei lá em 2006. Né? Eu sou promotor, tomei posse em 2000, mas entrei lá em 2006 e estou lá até hoje. Maravilha. Então não caiu de paraquedas, não, né? Caiu do avião, né? No processo da Varig. Literalmente de avião. No processo da Varig, eu não atuei no início, né? Porque esse processo de permuta demora um pouco, né? Mas eu entrei em 2006, ali por volta de 2006, literalmente caindo de avião lá nas promotorias de massas falidas. Aí, entrando um pouquinho aí na atuação do Ministério Público nesses processos, a gente eu e Lucas, né, que fomos seus alunos aí, sabemos que você gosta de uma atuação bem ativa, bem inicial, bem combativa muitas vezes. Fala pra gente um pouquinho aí, como é que você vê o Ministério Público dentro de um processo de recuperação? Você acha que desde do despacho inicial, lá da decisão que defere o processamento, o Ministério Público deve ser intimado e a partir dali tomar frente no processo e estar ativamente atuando? Como é que você vê isso? Tua pergunta é excelente, Rafael, porque a atuação, infelizmente, do Ministério Público nos processos de recuperação ela é heterogênea. Cada Ministério Público estadual ele tem um foco diferente, atuação diferente, enfim, e até mesmo entre os promotores de um mesmo Ministério Público. Eu vejo o processo de recuperação judicial como um processo de relevante interesse público, né? Um interesse coletivo inegável. Daí
eu acredito que a atuação do Ministério Público se justificaria pela própria norma constitucional, né? Pela estrutura constitucional da instituição, artigo 127, o 129, inciso 9º, e o próprio princípio de preservação da empresa, que está lá nos princípios de direito econômico, lá do artigo 170 da Constituição. Fora isso, Rafael, eu acho que não tem muita dúvida sobre a necessidade de intervenção do Ministério Público. Eu não vou nem falar do Código de Processo Civil, lá do 178, inciso 1 do Código de Processo Civil, eu vou falar só da Lei 11.101. Nós temos nada menos do que 19 menções ao Ministério Público na lei. Então, tem 19 vezes a lei se refere ao Ministério Público, e ele se refere à intimação do Ministério Público do despacho que defere o processamento e da legitimidade ao Ministério Público lá da sentença que decreta o encerramento da recuperação. E, obviamente, fala da intimação do Ministério Público da decisão homologatória, lá do artigo 58. Então, se ele fala da intervenção do Ministério Público no início, a necessidade de intimação do Ministério Público das Fazendas Públicas, lá no mesmo inciso, no início, no meio, que seria a decisão homologatória, e no final, evidentemente, que o legislador quer a atuação do Ministério Público, muito embora, pelo princípio da independência funcional, o promotor ele pode vislumbrar, eventualmente, num processo, a inexistência, né, segundo o entendimento dele, de interesse público a justificar a intervenção. Nós aqui do Rio de Janeiro atuamos em todos os processos. Eu acho que tem uma dúvida interessante, é se cabe a intervenção do MP antes do despacho. Lá, durante aquela perícia prévia de constatação. Aqui a gente briga bastante sobre isso. E aí, você intervém ou não antes? Se o juiz me intimar, eu vou me manifestar. Inclusive, eu faço um parecer sobre a presença ou não dos requisitos lá do 48 e da documentação de 51. Nós trabalhamos no Ministério Público com uma contadora que dá o parecer. Aqui no Rio não precisa da perícia prévia de constatação, porque o MP faz de graça. A gente tem uma contadora que faz isso, mas alguns juízes preferem. Isso aí para mim é novidade. Eu nunca tinha visto nada semelhante a isso aí, não. É realmente novidade. Você fazer a análise do 48 e 51, até para, de certa forma, auxiliando o juízo, né? Está auxiliando o juízo Sim, auxiliando. E é o papel do Ministério Público auxiliar o juízo mesmo na verificação do cumprimento dos requisitos legais. É o papel do MP. Eu acabei de, enfim, eu já tive algumas discussões com alguns magistrados. É o seguinte, olha, se você não me ouvir antes, pode ter um retrabalho, porque Vossa Excelência pode não perceber um problema e quando já vem para mim, já vem um despacho deferindo o processamento, só me cabe agravar. Né? Só me cabe agravar. E eu faço isso aqui diuturnamente. Despacho deferindo o processamento, agravo. Despacho, agravo. Agravo. O tempo inteiro, né? O discurso da sala de aula é o mesmo até hoje. A culpa não é nossa. Porque os requisitos não estão preenchidos ali. Aí fora, me conta uma dúvida aqui mesmo. Você falou de 3 momentos importantes da lei de recuperação judicial, onde necessariamente o MP é intimado. Mas, além disso, tem vários outros. Por exemplo, objetar plano de recuperação judicial. Vocês objetam, já objetou, já viu alguma coisa mais cabeluda que vocês precisaram até mesmo apresentar uma objeção ou não chegou a esse ponto ainda? Olha, Lucas, objetar o plano, eu acho que não cabe ao Ministério Público. O que cabe ao MP é verificar, auxiliar o juiz naquele controle de legalidade, lá dos enunciados 44, 46 do Conselho de Justiça Federal. O MP, como fiscal da lei, ele faz o controle de legalidade. A objeção propriamente dita, do ponto de vista econômico e financeiro, cabe aos credores e a decisão da Assembleia de Credores. Agora, uma vez aprovado o plano pelos credores, eu até estava discutindo isso agora num processo, exatamente agora. Eu até vou citar Ambiente Air, porque está lá no meu Instagram, lá até botei. O juiz, houve e a atuação da KPMG como administradora judicial, foi aprovado o plano pelos credores e o juiz não ouviu o MP antes de homologar o plano. Não ouviu o MP. Tem problema? Ele é obrigado? Não. Eu até já me dirigi ao juiz, vocês não é obrigado. Mas quem faz essa fiscalização da adequação à lei, normalmente é o Ministério Público. E ele homologou o plano sem maior rigor no controle de legalidade, veio para mim, e aí eu recorri
contra a homologação do plano, apontando inúmeras ilegalidades, mas inúmeras ilegalidades. E saiu a decisão agora do tribunal anulando a homologação do plano por problemas de ilegalidade. Eu botei no processo hoje mesmo, foi hoje que foi a manifestação, falei, ó, tá vendo? Se tivesse ouvido o MP antes, talvez não estaríamos passando por esse problema, né? Apresentação de novo plano e tudo mais. Hoje eu acho que até essa questão da análise do plano fica um pouquinho mais fácil, porque com a modificação da lei tem aquele relatório obrigatório do administrador judicial, né? Que ele deve trazer ali. É até um ponto, assim, a sua cara reflete isso aí, polêmico, né? Assim, o que é que o administrador judicial vai olhar ali especificamente? Mas eu acho que uma das coisas que a gente tem visto é, na verdade, você apontar naquele relatório determinadas cláusulas que poderiam não passar num controle de legalidade. E aí facilita aí já desde a incipiência, talvez, a análise disso para não ter um plano homologado que vai ser agravado lá na frente em função disso. Mas tem uma discussão anterior, né? Como é que você está vendo isso aí? Pela sua expressão, está meio controverso ainda, mas... Eu acompanhei a modificação promovida pela Lei 14.112, e percebi, né, essa nova, digamos, essa nova atribuição do administrador judicial de apresentar um relatório sobre o plano e tudo mais. Meu entender, enfim, aí acho que cabe realmente uma discussão maior, não cabe ao administrador judicial emitir opinião sobre legalidade do plano. Primeiro que muitas vezes é subjetivo, né? O que eu acho que é legal, o outro não acha e tudo mais, enfim. E o administrador judicial, ele tem que ficar de intermediário. Isso também está bem claro na 14.112, né? Que promoveu as alterações da 11.101. Ele cabe a fazer a intermediação, ali, a interlocução entre credor e devedor. Então não cabe a ele dizer quem tem razão, né? Isso é legal. E não precisa ser nem advogado, né? Imagina que é um contador, que é um economista, que é um contador de empresa. Não precisa ser advogado para ser. Exato. Então, não cabe a ele emitir juízo de mérito ou parecer de mérito sobre a legalidade de plano. E quando faz isso, nos processos em que eu atuo, eu entro em rota de colisão. Você não tem que se manifestar sobre isso. Não tem que se manifestar. Então, por quê? O fiscal da aplicação da lei ou não é o Ministério Público. Né? Então, e o juiz, o juiz já faz o controle de legalidade. Juranovit Curia. Então, cabe ao juiz. Não cabe ao administrador judicial, que pode ser um economista, como você falou, Lucas, um contador, um administrador de empresa. Então, não cabe a ele fazer, nem mesmo após essa modificação, Rafael. Pelo menos, eu fiz a pontuação por conta do caso que você mencionou aí, que envolve um pouco isso, né? Essa modificação que teve lá do relatório, que talvez ajude aí, por exemplo, ao juiz intimar todo mundo sobre um relatório do administrador, mesmo que ele não emita opinião, né? De alguma forma, não sei. Mas ótimo. É interessante ver a atuação de vocês aí, porque assim, o Ministério Público que a gente vê normalmente não é tão proativo, por isso que a gente faz a brincadeira até no início. Até demora para fazer uma cota, alguma coisa aqui. Pois é, por isso que a gente não ouço. Exatamente. Léo, e na Assembleia de Credores, você pede, participa, ou isso aí é de credor e não se mete? Como é que tem feito na prática aí? Para não dizer que nunca compareci a uma Assembleia de Credores, eu já fui a uma Assembleia de Credores. Mas quando eu cheguei lá, os advogados ficaram assustados e tudo mais, foi até o processo da OGX, né? Aquele horroroso. Não qualquer processo, né, Léo? Não qualquer processo. Eu fui mais como curioso. Eu cheguei lá, a pessoa, o senhor vai para a mesa? Eu falei, não, você está lá atrás, enfim, eu estou aqui apenas com uma curiosidade acadêmica. Eu, como promotor, não tenho que estar aqui, não posso estar aqui, não vou me manifestar. Eu estou aqui só como curiosidade acadêmica e assisti parte só da Assembleia, enfim, depois até fui embora, até para não melindrar ali quem estava participando da Assembleia. E realmente o que não cabe ao Ministério Público, Rafael, aí também seria demais ir lá na Assembleia de Credores. Eu até sou intimado, enfim, agora nas Assembleias virtuais, isso ficaria até facilitado, né? Eu fiquei até tentado a participar de uma Assembleia virtual até semana passada, mas eu me contive, não cabe ao promotor participar disso. Então, a gente teve um caso curioso em que o magistrado entrou na Assembleia Virtual só para fazer um pronunciamento aos credores mesmo, fazer uma colocação,
falou com a turma, se posicionou, deu uma explicação, saiu, transcorreu ótimo, legal, mas ele foi lá só fazer essa apresentação, que foi bacana, foi bem bacana, foi bem bacana. Mas, Léo, objeção, beleza, participação na Assembleia, mas e aquele crédito lá que você viu e não está muito legal na lista? Você já fez alguma impugnação? Você já foi atrás dessa correção aí? Já fez uma impugnação de crédito da lista de credores? Eu já fiz impugnação de crédito, mas uma impugnação muito restrita, ela é relativa a um crédito fiscal não tributário, que havia aquela discussão, se submete, não se submete. Eu tenho um posicionamento, enfim, já bem antigo, mas não é o forte do Ministério Público mesmo. Isso. Porque ele não tem acesso à documentação, ele não até teria, mas a gente não tem como, né, botar isso em prática, analisar se o crédito existe, não existe. É claro que chama a nossa atenção, né, em alguns processos, a existência de determinados créditos. E quando isso ocorre, aí eu me socorro do administrador judicial. Certo. Então, eu chamo a atenção do administrador judicial, olha, verifique isso, verifique aquilo e tudo mais. Eu acho que o protagonismo no procedimento de verificação de créditos é do administrador judicial. Então, é ele que tem essa expertise mesmo. Então, eu tenho que confiar. No parecer do administrador judicial. É claro que algumas questões jurídicas a gente analisa, né? Se é crédito concursal, se é crédito extraconcursal, né? Se submete, não se submete à recuperação, mas a gente faz muito mais isso lá nos incidentes de habilitações retardatárias e de impugnações do que propriamente a gente tomar a iniciativa. Então, apesar de você não fazer a impugnação em si, até entendo perfeitamente que não é difícil a questão documental para você fazer poderia, essa análise. Né? Pela legalidade, pela lei, poderia, né? Só é mais complicado, né? Mas apesar de não fazer isso, você tem um trabalho de análise da lista como um todo, assim, de pegar a lista, olhar para ela, checar algumas questões, ver algumas discussões que estão rolando no processo e analisar a lista em cima disso para fazer, para o administrador judicial e apontar para ele alguma questão pertinente aí no caso. Sim, e o que também a gente fica aqui com redobrada atenção é como foi a representação desses credores em assembleia. A gente sabe que existem, pelo menos dizem, né, que existe, né, negociações paralelas, compras de crédito e tudo mais. De forma não tão transparente assim, nos processos de recuperação judicial, de forma a manipular o resultado das assembleias de credores. Então, em alguns casos, a gente fica de olho ali em quem vai representar quem. Às vezes, um mesmo advogado está representando uma série de credores. Então, a gente já pode identificar alguma coisa estranha. E, mais uma vez, é claro, a gente fica de olho, mas a gente conta lá com a sensibilidade do administrador judicial. Ótimo. Deixa eu até entrar no tema aqui, que da tua resposta eu achei interessante. Você falou das negociações, hoje a gente está vendo um cenário aí em que essas negociações estão sendo trazidas para dentro do processo, certo? Com, normalmente, pedidos das devedoras para fazer transações com os credores num patamar X, com os modelos já pré-elaborados, começou na Oi, por exemplo. Só que agora a gente está vendo um outro modelo, que aí a gente vem discutindo muito, até eu, o Lucas e a nossa equipe aí que trabalha junto, onde as devedoras fazem a proposta e postergam parte do pagamento para depois da assembleia. E aí, claramente vinculando aquele credor que está aceitando a proposta e já recebeu parte do valor, normalmente em torno de 90%, 95%, fica lá aquele resquício para depois da assembleia, para depois que o credor votar a favor. Isso não está escrito, obviamente, mas nos parece, fica bem claro aí que seja algo nesse sentido. Não sei se você já viu algo desse tipo aí, por aí no Rio, mas a gente tem observado aqui um movimento crescente desse tipo de proposta. E aí, assim, queria saber de você o que é que você enxerga aí com relação a isso. O credor, em tese, ele não pode vender o voto dele para a Assembleia. Né? Pode vender o voto dele. Então, a gente tem que verificar com bastante cuidado
Que negociações foram essas, né? Se isso vai constar do plano, né? Se vai constar do plano ou não, e, independentemente disso, ainda que conste, enfim, que isso aconteça, o credor ele pode ir lá e votar de forma diferente do que ficou avançado, né? Então, o que eu vou verificar, na verdade, é se aquele acordo, de alguma maneira, foi feito para manipular o resultado da Assembleia e, o mais importante, para prejudicar outros credores, né? Eles se beneficiam e prejudicam outros credores, o tratamento, a violação do princípio par conditio creditorum, né? De forma injustificada, ou pelo menos de forma contra a lei, e aí isso a gente fica muito atento aqui. Então, com esse tratamento diferenciado, a gente sabe que teve aquele precedente lá do STJ, que permite o tratamento, a criação de subclasses. Eu concordo com esse entendimento, né? Concordo com esse entendimento, só que em alguns casos, desde que ele não seja para manipular o resultado da Assembleia. Então, a gente fica muito preocupado com isso aqui e eu tento agir de forma preventiva, né? Então, quando eu tenho conhecimento disso, eu vou lá e tento agir de forma preventiva. Entendi. Perfeito, Léo. Ô, Léo, com relação a tanto RMA, vocês olham, você disse que tem uma equipe de contadores aí, fiquei curioso com isso. Vocês olham o RMA, pelo menos todos por amostragem, tem alguma análise sobre isso? E também com o plano, também fiquei curioso. Cumprimento do plano, vocês costumam também acompanhar isso? Não. O credor que quer receber, que não quer receber, é problema dele. Como é que vocês têm atuado aí nesses dois pontos? Bom, sobre o RMA, nós temos uma equipe aqui que faz análise do RMA. Eu uso o RMA, inclusive, para fazer requerimentos nos autos principais. Então, eu vou lá, por exemplo, eu estou verificando que está havendo um aumento do passivo fiscal durante a recuperação judicial. Eu estou verificando alguma coisa estranha, algum aumento de despesa e tudo mais. Então, eu identifico isso no RMA, faço meus requerimentos nos autos principais e, se não acolhido, eu agravo e junto o RMA. Então, tem vários casos aqui, eu junto o RMA do administrador judicial e tudo mais, mostrando. Já juntei o RMA até para recorrer contra a remuneração do administrador judicial. Mostrando, olha só, o RMA é de todo mês aqui, é cópia do outro. Então, ele está fazendo, não tem retrabalho nenhum. Então, é só uma inserção ali e tudo mais, aí já usei o RMA para recorrer contra a remuneração. Então, uso bastante, uso muito. Legal. Mas vocês têm uma equipe interna, então, do Ministério Público para fazer essa análise, assim, uma equipe de contador, o pessoal que vai saber ler isso com mais precisão, digamos assim. Não, os promotores aqui no Rio fizeram curso de contabilidade. E no dia a dia você pega, né? No dia a dia você está vendo isso tanto que você pega. Mas você, além disso, você tem alguém ali que auxilia nisso aí. Nós temos uma equipe que faz essa análise e dá, inclusive, laudos econômicos e financeiros, até para índice de liquidez. Nós temos essa estrutura aqui, mas os próprios titulares, que são bem antigos aqui, nós fizemos um curso de contabilidade, fizemos um convênio com o CRC e fizemos um curso de contabilidade, então os promotores têm um know-how, né? Claro, não somos formados em contabilidade, mas temos um certo know-how, mas utilizamos uma contadora que nos fornece, inclusive, laudos a respeito desses RMAs, das prestações de contas e por aí vai. Muito legal, muito legal. Outro ponto foi, que estou esquecendo aqui... cumprimento do plano. Cumprimento do plano. Não está claro na lei, mas é óbvio que em grande parte das recuperações acaba atingindo grupos de hipossuficientes, consumidores, trabalhadores, tudo mais. O Ministério Público do Trabalho não vem aqui atuar, né? Então, quem vai zelar, né, por esses direitos individuais homogêneos desses grupos, né, de hipossuficientes? Então, vou chamar o MP do consumidor para atuar, vou chamar o MP do trabalho? Não, cabe ao MP que trabalha em processo de recuperação, essa dupla afetação, né, da instituição. Então, é claro que eu fico muito preocupado com o cumprimento do plano, principalmente em relação a esses grupos de hipossuficientes. Também eu me forço muito a analisar
os credores não concursais, Rafael. Quem trabalha na área, né, sabe que muitas vezes o processo de recuperação ele é extremamente benevolente para os credores concursais. É verdade. E, estranhamente malévolo em relação aos credores não sujeitos à recuperação. E, na verdade, o arcabouço foi para que eles tivessem um tratamento favorecido. Mas, na verdade, na prática é o contrário. Zero. Então, aí eu fico aqui atuando no processo da Oi, por exemplo, eu fiz um requerimento, tive que brigar lá e consegui que qualquer venda de bem imóvel, de qualquer venda de bem, 30% tem que ser utilizado para o pagamento dos credores não concursais. Isso não está no plano, está em lugar nenhum, porque senão os caras não recebem. Não conseguem executar, mesma coisa para as execuções fiscais, eu estou defendendo lá, então eu fico muito preocupado com os credores não concursais, né? Então, e esses grupos de hipossuficientes que às vezes são atingidos pelos processos de recuperação. Agora, não vou ficar aqui, né? Não estou aqui para ficar defendendo eu queria um grande fornecedor, não receber, mais. Não vou ficar correndo atrás disso. Claro, se ele trouxer a informação aos autos, eu vou opinar, enfim, pelo cumprimento, sob pena de convolução e falência. Mas não sou eu que vou ficar correndo atrás dessa flecha. Aí a gente espera. Legal. Não sei se vocês concordam, né? Eu tento pautar assim, senão eu vou ter que analisar tudo. Mas é porque também desculpa até interromper, Lucas, mas como você fala, né, essa massa de hipossuficiente que fica prejudicada aí, ela normalmente tem uma representatividade muito pequena no processo, processualmente falando, né? E esses grandes fornecedores aí, vamos falar de bancos, os grandes fornecedores de toda sorte, normalmente são quem estão mais bem representados no processo. Então, quando você coloca que o Ministério Público vai defender essa massa e não os grandes, né, vejo isso não como uma seleção, mas como, de fato, quem precisa da atuação do Ministério Público mais apropriadamente dentro do processo. Né? Sem dúvida nenhuma, eu acho isso perfeito. Não tenho nenhum asterisco para colocar nisso aí, não. Se a gente tivesse, na verdade, em todos os processos de recuperação, essa mentalidade de atuação do Ministério Público, pode ter certeza que a gente veria muito menos injustiça sendo feita, né? Mas, com certeza, muito menos injustiça. Ô, Léo, você que está chegando aqui, passou rápido aqui nosso bate-papo, está chegando aqui ao final, mas eu até hoje lembro você contando histórias acho que da loja de joalheria de Natan, que sobrou dinheiro para os credores, enfim, você sempre tem bons causos aí para contar para a gente. E não podia deixar de terminar aqui sem pedir para você contar alguma intervenção do MP importante, alguma mensagem aí para os seus colegas do MP que talvez queiram se inspirar porque não tem um núcleo tão estruturado como o de vocês. Então, eu queria, antes de agradecer, abrir esse espaço para você contar alguma coisa nova para a gente, sempre aprender um pouco mais e já agradecendo aqui pela parceria e pelo papo que voou aqui, nem percebi o tempo passar. Obrigado, Lucas. Obrigado, Rafael. O que eu posso dizer, até para os meus colegas e até para os magistrados, que podem chamar os promotores a atuar mais nesses processos, é que recompensa, você acaba vendo, né, o resultado da sua atuação. Você não vai enxugar gelo, né? Então, eu vou analisar agora um processo de recuperação de empresas de ônibus, por exemplo. A importância social disso é muito grande. Né? Não só para os trabalhadores, mas para os passageiros, para a própria cidade, né? O desenvolvimento da cidade. Então, é muito importante a atuação do Ministério Público nos processos de recuperação judicial, até para que nós possamos atingir os fins desejados pelo legislador. E eu poderia citar aqui inúmeros casos de falência, por exemplo, como você bem mencionou, falências em que eu peguei que, em princípio, não pagaria ninguém, e depois de uma atuação mais firme do Ministério Público, como Transporte Mosa, como uma Indústrias Miller, que a gente descobriu fraude, pediu a desconsideração da personalidade jurídica, nós conseguimos promover uma arrecadação de bens suficiente para pagar todos os credores e ainda sobrou dinheiro. Sobra dinheiro.
Então, em alguns processos, claro, infelizmente não todos, em processos de recuperação judicial, a gente conseguir, né, destinar parte do valor para pagamento de credores, pequenos credores, consumidores, lá da Oi, por exemplo, que não conseguiam executar seus créditos, agora tem lá um valor e todo mês eu cobro do administrador judicial. Quem são os pequenos credores não concursados que foram pagos e tudo mais, aí vem lá a listagem. Uma recuperação fiscal muito grande, uma parceria que a gente faz com as fazendas públicas, extremamente atingidas por essa diminuição da atividade econômica na arrecadação. Então, eu estava dando um parecer agora pela expedição de pagamento em prol do município, né, em algumas falências e tudo mais. Tem muita coisa para fazer, e como o processo de recuperação, vocês sabem bem disso, ele é extremamente complexo, né? Ele exige muito do promotor. Ele sai daquela mesmice, né? Aquela coisa de copiar e colar. Quando ele vai analisar um plano de recuperação, vai verificar se os direitos dos trabalhadores estão sendo atingidos, da fazenda pública está sendo violada, dos consumidores. Então, ele faz uma análise do direito casuística, né? Então, cada caso é um caso e é desafiador, e envolve valores, assim, realmente significativos. Então, você vê ali a necessidade da atuação do MP, vê o resultado numa anulação de plano ou num aprimoramento do plano, e o objetivo é contribuir para a preservação da empresa. Isso realmente, eu já recebi relatos de pessoas envolvidas em processo de falência, de recuperação, um falido conseguiu pagar todas as dívidas dele, ainda recebeu um valor antes de morrer, no final da vida. Ele fez uma carta emocionada para mim, que ele já afastou uma Jota que estava dilapidando o patrimônio da massa família. Então, tem vários, mas aí a gente ficaria aqui, acho que é outro podcast, só para falar de casos concretos. Mas eu prefiro, assim, me despedir de vocês, agradecendo a oportunidade, desejando boa sorte aí na caminhada de vocês. Vocês estão firmes aí e representam muito bem aí os advogados da área empresarial, seja atuando como advogado, seja como administradores judiciais, e eu fico aqui muito orgulhoso de ter um pouquinho aí, naquelas poucas horas que tivemos lá na sala de aula, e estou aberto aqui sempre para que vocês precisarem. Obrigado. A gente que agradece, foi um prazer e uma honra para a gente você aceitar esse convite de imediato. Vale registrar que nem te subiu. E a gente massacrou aqui de perguntas, pode, não pode, e sempre com uma resposta incrível aí para a gente, controversa. Nossos ouvintes aí devem estar instigados aí, cada um defendendo um lado, mas obrigado pela parceria de sempre. Grande Léo, vou fazer de Lucas as minhas palavras aqui. Muito bom lhe reencontrar aí da sala de aula para agora bater um papo aqui legal sobre o tema que nos foi ensinado lá atrás, né? Como sempre, muito ativo, muito com opiniões fortes, que com certeza vão instigar aí debates, mas muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite imediato. A gente fica realmente honrado de ter essa sua participação no nosso podcast, e agradecer mesmo. Obrigadão.